Olá, bem-vindo à Esteroscopia BR. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a esteroscopia nos casos de DIU. Eu fui convidado para dar uma aula sobre métodos de longa duração e eu falei assim, poxa, por que a gente não pode falar um pouquinho de esteroscopia e DIU, que são dois temas que estão muito na minha prática, porque além da esteroscopia eu também coordeno um serviço de planejamento familiar. Então vou aproveitar aqui para deixar um convite para vocês, vou colocar o link aqui embaixo. No dia 23 de agosto terá um congresso da Liga Acadêmica da Universidade Federal de Pelotas. Tem como foco não só os profissionais de saúde, mas principalmente os estudantes de medicina. É bem legal, vai ser tudo online, vão ser 2 dias de aula, a um custo, se não me engano, acho que de R$10 para estudantes de medicina e R$20 para profissionais de saúde. Então, se você for estudante e estiver interessado, acho que vale a pena. E por um ponto mais importante ainda do que só a questão da aula também, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer outras profissionais de medicina, outros estudantes de outros lugares. Se você tem uma liga em São Paulo e você conhece pessoal de Pelotas, essa troca de informações às vezes pode ser até mais importante do que só o conhecimento. Então, fica a dica para vocês. E aproveitando a deixa aqui também para falar de curso, vou falar do retorno do curso do Instituto Europeu. Nós voltaremos agora no final de agosto, no dia 24 a 26, com cursos de esteroscopia ambulatorial com set de BTOC. Lá nós abordaremos, entre outras patologias como pólipos, miomas, também a gente vai abordar a questão do DIU. Por sinal, eu vou colocar um vídeo daqui a pouquinho mostrando a técnica de reposição e alguns de retirada, em que a gente faz o treinamento também em moldes no curso. Então, tem também no dia 21 a 23 o curso da cirúrgica, porém as vagas já estão esgotadas. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Maria Luísa, vou deixar também o telefone aqui embaixo para ela, para você poder fazer sua inscrição. E não esqueça de curtir o vídeo, para você não custa nada e para mim ajuda bastante. Se quiser também pode compartilhar o vídeo para outros colegas, para outros profissionais de saúde que você acha que seria importante esse tipo de informação. E vamos lá para o vídeo. Para dar uma breve introdução, eu vou falar tanto do DIU, do dispositivo intrauterino, quanto do SIL, sistema intrauterino. Vou ficar só falando como DIU para não ter que ficar falando toda hora, DIU e SIL, tá? O SIL, o sistema intrauterino, é liberador de levonorgestrel, ele tem um nome comercial de Mirena, e para nossa intenção aqui final é basicamente a mesma coisa. Os dois são métodos de longa duração, o SIL dura 5 anos, o DIU pode variar de 5 a 10 anos, e são métodos que têm uma grande eficácia, têm uma grande adesão, as pacientes se adaptam muito bem aos métodos, cada um tem as suas vantagens, as suas particularidades, mas acho que a grande vantagem deles é que não depende da paciente, a manutenção, né, do método, e também a questão de esquecimento, não tem grande problema e a eficácia dele é muito boa. Então, quem estiver escutando e não tiver nada a ver com a área da saúde, veio de curioso, é o seguinte, a taxa de falha deles é muito baixa. O DIU tem uma falha de 0,8 para cada 100 mulheres que utilizam por um ano, e o SIL na faixa de 0,2 a 0,4%. Isso é muito mais baixo, ele é muito mais seguro do que, por exemplo, a pílula ou do que a injeção, e nem se compara, por exemplo, com o preservativo. Enquanto o DIU falha 0,8, a camisinha, por exemplo, falha em quase 20 casos para cada 100 mulheres por ano. Então é muito gritante. Então quando você vira e escuta a sua amiga falando, eu conheço alguém que engravidou com DIU, provavelmente é verdade, ela deve ter falhado. Só que o risco de falha do DIU, do SIL, é muito inferior ao risco da falha da pílula e, por sinal, também muito inferior ao risco da camisinha. Então, fica aí a dica, conversa, se você for um paciente e estiver escutando, conversa com seu ginecologista sobre a possibilidade do uso desses métodos de longa duração. Uma das causas de falha do DIU e do SIL é eles estarem mal alocados. Eles podem estar fora da posição deles ou pela dificuldade na hora da inserção, ou às vezes durante uma cólica que a paciente teve, o útero contraiu um pouquinho e ele desceu, saiu um pouco do lugar. Ele estando fora do lugar, a sua eficácia pode ser prejudicada. Aí que vai entrar a esteroscopia para um dos casos. A principal indicação da esteroscopia
Para os DIUs, é na retirada dele. Como que é feita a retirada normalmente? Deu o tempo que a paciente do método, ou a paciente por acaso desejou retirar o DIU, por qualquer que seja a causa, quer engravidar, não se adaptou, sei lá, entrou na menopausa e quer tirar o método, qualquer coisa. É fácil, você vai no consultório do seu ginecologista, faz um exame especular e pelo fiozinho que fica para fora, pega com o Cherron, que é uma pinça, e puxa ele sem grandes dificuldades. Dá para fazer ambulatório, sem grandes problemas. A gente vai utilizar a esteroscopia quando? Quando a gente não visualizar esse fio. Em alguns casos a gente até pode tentar com uma pinça jacaré, tentar pegar as cegas, só que a chance de ter incômodo da paciente, a chance de não dar certo é muito maior. Então o que a gente faz? Esteroscopia ambulatorial, não tem necessidade, se você tiver à disposição do ambulatorial, não tem necessidade de levar para um centro cirúrgico. Isso a paciente pode fazer num consultório, num ambulatório. Feito com instrumental, com uma camisa com 7 de betoque, com uma pinça Graspin, identifica o fio e traciona delicadamente. Pulinho do gato, toma cuidado. Uma das principais causas de quebra dessas pinças é na retirada do DIU. Por quê? Porque a pinça é delicada, o DIU ele é duro, né? O material dele é um plástico, ele é rígido, então se você faz uma força muito grande na tua mão, que não vai ser transmitida na ponta, e puxar com força, você pode quebrar a sua pinça. Se possível, exteriorize só o fio do seu DIU e com o Cherron você puxa como se fosse uma retirada normal. Quando que a gente vai indicar você fazer isso num ambiente hospitalar com a paciente anestesiada? Se por acaso tiver alguma dificuldade no seu exame ambulatorial, a paciente não suportar o exame, ou se por acaso houver penetração de alguma das hastes no miométrio. Vamos lembrar de vídeo antigo, quando a gente falava de dor, o que dói? Quando a gente atinge parte nervosa, atingiu o miométrio, cutucou o miométrio, vai ter dor. Então se a gente pegar e puxar uma estrutura que estiver penetrando o miométrio, onde tem inervação, essa paciente vai ter dor. Então, vai tirar o DIU da paciente, olhou lá o especular, não tem fio, fez o ultrassom, fez a ressonância, o exame de imagem, viu que o DIU está penetrando o miométrio, o ideal é fazer isso num centro cirúrgico. E se tiver dúvida que ele estiver ultrapassando o miométrio, chegando a serosa ou até ultrapassando serosa, o ideal é fazer isso junto com uma laparoscopia, para você não ser pego de surpresa e na hora de retirar, isso às vezes está penetrando bexiga, está junto com epíplon, com alça, tá? Só vou reforçar isso aqui de novo, principalmente para se estiver curioso na área, que esses tipos de complicações, esses tipos de situações com o DIU são muito raras, tá? Complicação de perfuração mais séria em que envolva bexiga, isso é muito raro, porém pode acontecer. Uma situação que muitas vezes perguntam da inserção do DIU e a esteroscopia. Não existe formalizada indicação de fazer uma inserção de DIU ou do SIL por esteroscopia. Tá? É inviável você pegar com a tua pinça e levar ela até lá dentro e colocar e fazer. Não existe. Uma pessoa muito importante do planejamento familiar, nosso colega Barra Montes, ele é um grande defensor da inserção tanto do DIU quanto do sistema uterino no ambulatório por N motivos. Questão de custo para paciente, custo para geral é muito menor, a questão de viabilidade e risco da paciente é muito menor, então a paciente não tem que internar, isso aí em questão de 15 a 20 minutos a paciente chegou no consultório, se trocou, colocou o sistema intrauterino, o DIU, levantou e foi embora, não tem grandes problemas, ela não perde tempo de trabalho, ela não tem o custo de perda de trabalho, ela não tem que fazer a logística, às vezes, de ter gente cuidando das crianças em casa, dela deixar de trabalhar, dela deixar de estudar, ela retorna imediatamente após, o incômodo é baixo na grande maioria das pacientes, não tem necessidade de dilatação do colo, tudo é mais rápido, tudo é mais tranquilo e o principal. E se por acaso a gente tiver dificuldade na hora da colocação do DIU, essa paciente relatar uma dor que a gente avalie como uma dor maior do que o normal, a gente vai interromper esse procedimento e reduz o risco de perfuração uterina. O que não acontece quando a gente interna a paciente sob sedação, a gente acaba aumentando esse risco, a gente não tem esse controle pela questão da dor da paciente, tá? Então fica mais uma dica para vocês, se possível faça a inserção do DIU
no ambulatório, tá? Tem muito mais vantagens do que desvantagens. E quando que a gente vai levar para um centro cirúrgico, ou quando que a gente vai até utilizar a esteroscopia como acessório? Se essa paciente não suportar a inserção no nosso ambulatório, ou a gente tiver uma dificuldade, a gente pode levar para o centro cirúrgico. E se por acaso a gente não conseguir achar esse canal, ela tiver um colo com uma antiversoflexão, uma retroversão muito acentuada, e tiver dificuldade, a esteroscopia pode ajudar. Então o que a gente vai fazer é entrar com o estereoscópio, avaliar o canal e depois seguir com a mão através dele. Mas vamos lembrar que esses casos são raros, esses casos são muito ocasionais e a gente deve guardar para situações extremas. Uma outra indicação que a gente tem mais para o sistema uterino do que para o DIU é a reposição, a gente realocar um DIU inserido de forma não adequada, tá? Isso pode ser proveniente tanto da nossa inserção, quanto pode ser também de uma contração uterina que acabou empurrando esse dispositivo fora do local adequado. Então a gente pode fazer uma esteroscopia, identificar onde que ele está, geralmente ele está abaixo do orifício interno. Vamos lembrar só que mudaram algumas regras, né, do DIU e do sistema uterino. Então se por acaso fez ultrassom e ele tiver distante da serosa, distante do fundo, tiver de lado, mas acima do orifício interno, ele está adequado. A gente só vai mexer nisso se por acaso a paciente estiver com alguma queixa. Estando acima do orifício interno, tá ótimo, segue aí o dispositivo na paciente. A realocação do dispositivo do sistema uterino não é protocolado, tá? É tudo off-label. A gente acaba utilizando mais o sistema uterino, por quê? Porque o risco de você danificar a sua pinça é grande. Então, para um Mirena, por exemplo, vale a pena você chegar e colocar lá dentro. Para um DIU, que tem um custo muito inferior, às vezes vale a gente dar uma repensada, é mais fácil, principalmente no sistema público, eu tirar esse DIU e colocar outro novo, do que eu arriscar perder uma pinça, em que eu sei que o custo dela é muito alto e o risco de eu não conseguir uma nova pinça num curto prazo é grande. Então eu vou perder chance de diagnóstico de um monte de câncer, um monte de problema, por causa às vezes de um DIU que custa entre 20 a 100 reais para o sistema de saúde. Então é melhor eu gastar um pouquinho mais com esse DIU do que eu poder danificar minha pinça, que o custo vai ser todo maior. Vou agradecer um amigo que acabou deixando alguns comentários nos vídeos anteriores, e a partir disso eu vou fazer aqui pela primeira vez um vídeo comentado, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, que foi feito num desses cursos do Instituto Europeu, a gente, em moldes, podemos fazer o treinamento. Então esse sistema uterino que está abaixo do orifício interno, junto com a Graspin, a gente empurra o sistema até o fundo uterino e verifica se as duas hastes estão justapostas aos ósseos tubários. Então no final a gente olha aqui, ó, o ósseo esquerdo e o ósseo direito, as hastes estão lá colocadas, a base dele está acima do orifício interno, então foi uma inserção bem colocada. Esse vídeo aqui é bem legal. Quem for fazer o curso com a gente agora no final de agosto vai ter oportunidade de treinar, e isso aqui é um tipo de procedimento que a gente faz de rotina, tanto no nosso consultório quanto no sistema de saúde. Neste outro vídeo é um caso de uma paciente, isso aqui é um exame realizado, em que o DIU estava abaixo do orifício interno. Não foi necessário, neste caso específico, o uso de pinça, mas em alguns casos são. Então a gente vai identificando o canal, entra na cavidade uterina e ele acabou sendo empurrado pela ponta da ótica. Se fosse necessário, poderia pegar com o Graspin, empurrado ele, que nem na situação anterior no treinamento, identificado. Com a ponta da ótica a gente empurrou ele até o fundo, então aqui no caso a haste direita até o ósseo direito, olha lá, bem colocado. A gente consegue manipular, deixar ele bem direitinho no fundo uterino. Neste caso, a gente não fez uma distensão muito importante, que a gente estava em ambulatório, então a paciente estava com um pouco mais de dor.
mas foi um procedimento bem suportável. E a avaliação se ele estava acima do orifício interno que a gente está vendo aqui nessa imagem. E a retirada do Mirena ou do DIU não tem grande dificuldade. Você vai entrar como se fosse esse último procedimento, identificou o fio do DIU, puxa ele delicadamente, traciona com a pinça Cherron. Se não tiver fio, puxa pela argolinha de onde ele estava preso ou de onde você conseguir, sem grandes dificuldades. Achei uma indicação bem legal. É um procedimento que não é a maior indicação da esteroscopia, está bem atrás dos pólipos e miomas, porém, ocasionalmente aparecem essas situações para a gente tentar resolver. Espero que vocês tenham gostado desse novo molde, tá? Eu achei que ficou legal a gente poder incluir alguns vídeos. Espero que vocês deixem as suas curtidas aqui, deixem o like lá embaixo, isso ajuda bastante. Me ajuda a entender se vocês estão gostando do vídeo, não estão gostando, se vocês acharam o tema pertinente. E tem mais uma indicação do DIU, que eu vou soltar essa indicação, porém mais para frente. E eu vou prometer, tendo pelo menos aí 100 visualizações, eu faço o segundo vídeo, que é um caso que eu gosto bastante, é um caso que eu tenho uma moderada experiência, que é no caso de gestação e DIU. Tá? Retirada, como que faz, quais as indicações, quais são os protocolos, o que é off-label, o que não é. Então, vou pedir ajuda para vocês para compartilhar e curtir. Tendo 100 visualizações desse vídeo, a gente bora para esse segundo vídeo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo.